Nessa videoaula, a gente vai fazer a primeira parte, né? Apresentar a primeira parte de dimensionamento e detalhamento das lajes maciças, tá? Todos os elementos já estruturados e vinculados no pré-dimensionamento, estes influenciarão diretamente no dimensionamento propriamente dito. Nós estamos tratando aí, inicialmente, do cálculo dos momentos. Esses momentos, eles são em virtude das vinculações, né? São os esforços solicitantes que, em virtude do caminhamento das cargas que são aplicadas nas lajes. E essas cargas, elas são direcionadas automaticamente aos apoios. Os esforços cortantes e os momentos fletores, eles podem ser feitos de dois métodos. O elástico, que a gente vai utilizar, e o plástico, que a gente pode verificar em outra oportunidade, tá? Esses processos, eles são simplificados por diversas tabelas que foram realizadas por estudiosos. Então, no caso, por Kizern, Bares e outros. E o Libânio também. Que a gente chama, no caso, Kizern, Bares e outros, por diferenças finitas, ou os métodos das grelhas. Nós temos também os coeficientes tabelados do Libânio, que a gente chama o momento em X, momento em Y, momento X', que é o momento em direção ao X engastado, e momento Y', que é engastado. Eles são adimensionais, sendo as cortantes os momentos fletores por unidade de comprimento. A gente considera sempre 1 metro, tá? Então, vocês podem ver nessa figura aqui ao lado, nessa aqui ao lado que a professora está circulando, a exemplificação de 3 lajes, onde nós temos o exemplo aí, quando nós temos as bordas internas, o engaste e o comportamento do momento negativo, tá? Assim como o comportamento dos momentos positivos entre L1 e L2. A mesma coisa a gente verifica entre a laje 3 e a laje 1. E, consequentemente, também entre a laje 3 e a laje 2. Como que a gente utiliza, né, esse dimensionamento? Nós temos as tabelas, no caso nós estamos verificando aí os momentos fletores com a carga uniformemente distribuída, é uma tabela 2.3a, tá? No caso foi extraída de Bares, adaptada por Libânio, Pinheiro Libânio. Então, a gente vai estar utilizando esses momentos fletores, eles dependem do quê? Do tipo de vinculação. Então, nós temos aqui o cálculo do momento em X, do NX, MY e NY. Onde estão posicionados? Eu tenho aqui, ó, o momento em X e o momento em Y. Lembrando que eles sempre são perpendiculares. Então, o X, ele é perpendicular ao eixo X e o Y perpendicular ao eixo Y. O M, no caso, momento em X, a gente sempre chama como sendo momento positivo, tá? O NX, o NY, sempre como sendo momento negativo. E na tabela, o tipo, né, que a gente verifica é em relação ao X por Y, né? Então, a gente tem aí a relação e a vinculação. Então, eu tenho o tipo, que eu chamo ele de lambda. Determinando lambda, então vamos supor que eu fiz a divisão, meu lambda deu 1,2. Eu preciso descobrir o coeficiente aqui adimensional que eu vou usar no X, o meu NX, NX', NY e NY'. Consequentemente, eu vou ter que verificar o tipo de vinculação. Então, por exemplo, se eu tiver a minha vinculação de laje 2B, automaticamente eu tenho esses coeficientes que estão aqui para serem inseridos nessa fórmula para eu conseguir calcular o momento solicitante desse pano de laje, tá? Lembrando, P é o carregamento
da laje distribuída. Então, tá aqui os momentos, tá? Momento x1, momento x2 e o nx2. Nesse caso aqui, nós teremos aqui um equilíbrio de momentos. Quando eu tenho um engaste de duas lajes automaticamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o equilíbrio dos momentos negativos, até mesmo para dimensionamento da ferragem nessa posição. Tá aqui. O equilíbrio é esse carinha aqui, ó. Tá? Então, como a gente calcula as lajes independentes sobre os apoios, os momentos eles não ficam equilibrados. A gente percebe que tem uma diferença. Então, a gente precisa equilibrar esses dois momentos, tá? Que aparecem entre as duas lajes vinculadas. Até mesmo para que force esses momentos que aparecem entre as lajes, ele force as vigas que lhe servem de apoio e trabalhem a torção. A gente visualiza como deve ser esse cálculo, tá? Então, quando eu faço o equilíbrio dos momentos negativos, eu tenho uma correção do positivo. Então, quando eu faço uma média, na verdade, o equilíbrio é a média dos dois momentos que estão sendo solicitados ali, tá? Quando eu faço essa média, eu tenho que fazer uma condição. Qual que é o equilíbrio que eu vou utilizar aqui? No engaste, no caso, da laje 1 e a laje 2. A gente chama de momento corrigido, N12. Ele vai ser o menor valor, o menor ou igual ao valor, a média dos dois ou 80% do maior, tá? Justamente para resguardar uma possível diferença entre as riquezas das lajes. Então, sempre o N12, que é o equilíbrio dos momentos negativos da laje 1 e laje 2, sempre vai ser o maior valor, entre a média aritmética deles ou 80% do maior momento aí sobre o apoio. E com isso, nós temos aqui, ó, quando o momento negativo ele sobe, consequentemente, eu tenho uma redução do meu momento negativo. Nesse caso, eu não faço a correção do positivo. Nesse caso aqui, vamos falar aqui do lado da laje 2, onde eu tenho uma correção do momento negativo, eu tive uma diminuição de acordo com ΔN e, consequentemente, eu tive um aumento do momento positivo na laje 2. Nesse caso, eu tenho que corrigir o momento positivo desse lado, tá? Então, para a gente ter esse ΔM que nós temos, a gente divide esse ΔN por 5, de 5 a 7. Quem que vai definir se essa somatória, esse acréscimo, nesse momento, vai ser 5 ou 7? 5 é quando somente um lado for engastado. E 7 quando os dois lados forem engastados, tá? Neste caso, a gente usa a soma dos ΔNs. Tudo bem? Então, aí nós temos os cálculos dos momentos positivos, dos momentos negativos, assim como a correção dos momentos negativos. Isso deverá ser feito em todas as lajes. Nós temos aqui, ó, quando o momento negativo ele sobe, consequentemente, eu tenho uma redução do meu momento negativo. Nesse caso, eu não faço a correção do positivo. Nesse caso aqui, vamos falar aqui do lado da laje 2, onde eu tenho uma correção do momento negativo, eu tive uma diminuição de acordo com ΔN e, consequentemente, eu tive um aumento do momento positivo na laje 2.
Nesse caso, eu tenho que corrigir o momento positivo desse lado, tá? Então, para a gente ter esse ΔM que nós temos, a gente divide esse ΔN por 5, de 5 a 7. Quem que vai definir se essa somatória, esse acréscimo, nesse momento, vai ser 5 ou 7? 5 é quando somente um lado for engastado. E 7 quando os dois lados forem engastados, tá? Neste caso, a gente usa a soma dos ΔNs. Tudo bem? Então, aí nós temos os cálculos dos momentos positivos, dos momentos negativos, assim como a correção dos momentos negativos. Isso deverá ser feito em todas as lajes.